Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos de História e hoje nós vamos aqui estudar o período entre guerras, regimes autoritários e totalitários. Conteúdo aqui do oitavo, ou melhor, conteúdo aqui do nono ano referente ao capítulo 5º da apostila. Bom, para a gente iniciar esse assunto, a gente vai contextualizar. Então, o período chamado de Belle Époque é um período que foi da década de 70 do século XIX até a data da Primeira Guerra Mundial. Então foi de 1870, mais ou menos, 1870 até 1914. Esse período nós chamamos de Belle Époque. Foi um período, por quê? Bela época. Por que foi considerada uma bela época? Porque foi um período de tranquilidade social, de avanço econômico, avanço industrial, avanço tecnológico, né? Foi um período em que as indústrias cresceram, a população se enriqueceu de modo geral e a população também tinha mais conforto, graças ao avanço tecnológico e graças à segunda revolução industrial. A população, a burguesia, ela começava a ver, né? Começava-se a materializar aquela tecnologia em benefício e comodidade, né? Por exemplo, então a invenção, as comunicações começaram a ser mais rápidas, né? Com a invenção do rádio, do cinema, do telégrafo. Tudo isso fez com que a comunicação encurtasse. Isso deu um otimismo muito grande e uma sensação de que a sociedade ela caminhava cada vez mais para o progresso, então houve um otimismo com relação ao sistema capitalista, porque o sistema capitalista proporcionou, né, riqueza e tranquilidade para essas nações que já estavam no processo avançado de revolução industrial. Então e esse período ele atravessou várias nuances, né? Então você teve um crescimento populacional, um crescimento econômico, as artes, teve um florescimento da arte, da música, da poesia, do romance, da literatura, da pintura, entre outros aspectos da arte, né? Da dramaturgia. Então houve um enriquecimento em todos os âmbitos. Então foi um período muito importante. Paralelo a isso, houve também... Então nós falamos aqui, então, primeiramente vamos seguir a trajetória aqui, tranquilidade, prosperidade, otimismo, desenvolvimento tecnológico. Também houve esse desenvolvimento tecnológico, ele teve como consequência o aumento do consumo e aumento econômico, né, da economia. E isso fez com que as nações europeias entrasse numa concorrência para conseguir cada vez mais matéria-prima e mercado consumidor para vender os seus produtos. Porque chegou um período em que tudo que era produzido dentro da Europa, era vendido lá, mas ainda sobrava produtos. Então eles tinham que encontrar outros países, outros mercados, para venderem o excedente de produto que eles produziam, né? Isso causou uma concorrência muito forte entre os países, que foi culminar com a Grande Guerra. Bom, e com a Grande Guerra, né, a população masculina ela foi à guerra, morreu muita população masculina na idade de trabalho, né? Com isso diminuiu a mão de obra na Europa, acarreu também bastante doença, como a gripe espanhola, e com a derrocada de alguns países diante da Grande Guerra, né, houve um processo que nós chamaremos, né, de regimes autoritários e totalitários. Bom, o resumo da ópera é esse. A gente vai falar um pouco agora sobre o imperialismo. A gente vai tratar um pouco mais sobre das questões políticas. Então, com o avanço tecnológico de várias nações, isso teve como consequência, né, aumento da riqueza e excedente de produção, né? Então as nações eles começaram a ter ideais imperialistas, né? E expandir seus territórios, porque a sua produção ela era muito alta, né? Ela, além de dar conta da sua nação, sobrava muito produto. Então eles precisavam conquistar outros territórios para conseguirem matéria-prima para a sua indústria e também um mercado consumidor para levar os seus produtos. Era mais ou menos assim.
Imagina que você tem uma empresa, você produz R$100 de mercadoria. Só que dentro do seu estado você só consegue vender R$60, porque a capacidade já sobrepôs. Então esses 40, para você não perder, você tem que conquistar outros territórios para você vender. Então todos os estados europeus, a maioria deles estavam nesse dilema, né? Eles produziam além da necessidade interna dos seus estados. Então eles precisaram brigar por territórios e eles começaram a brigar entre si para ver quem conseguia melhores territórios para poder levar o seu produto ou para extrair matéria-prima para utilizar para a sua indústria. Bom, isso aqui é um fator que a gente tem que levar em conta. Além disso, houve o revanchismo histórico como motor para que ocorresse a Grande Guerra, né? Então, a questão imperialista, o revanchismo histórico, por exemplo, na metade do século XIX, né, cerca lá em 1870, mais ou menos, houve uma guerra lá entre a França e a Alemanha, né? A guerra que a gente chama de Franco-Prussiana. Nessa guerra, que teve como consequência a unificação da Alemanha, né? Que a Alemanha não era um estado unificado, havia vários reinos ali, e cada um tinha sua independência. A unificação, com essa guerra com a França, houve a unificação da Alemanha, e a Alemanha ela conquistou a região da Alsácia e Lorena. Então, a França guardava bastante mágoa da Alemanha por ter perdido esses territórios. Bom, aí todo esse revanchismo. Então, de um lado, você tem uma euforia e uma tranquilidade, e ao mesmo tempo, sob essa euforia e tranquilidade, havia uma corrida armamentista, né? Porque os estados eles sabiam que uma hora ou outra eles iam entrar em guerra, porque eles precisariam de mercado consumidor, eles tinham essa intenção imperialista e tinha esse revanchismo histórico. Então, isso culminou com a Primeira Guerra Mundial. Mas o nosso assunto aqui, a gente está estudando o período entre guerras, né? Mas a gente precisou contextualizar esse assunto para vocês. E aí, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra, as consequências dela foram crise econômica na Europa. Toda a Europa ficou em crise econômica. Por quê? Porque depois da guerra, toda a infraestrutura da Europa estava destruída. Os campos para plantação também estavam destruídos, né? Porque ali haviam muitos mortos. O campo ele foi trabalhado para a guerra, feito várias trincheiras, além de gases terem sido utilizados na guerra. Isso também fez com que tornasse boa parte ali do campo não apta à plantação de produtos alimentícios. Então tudo isso culminou com uma crise. E aí, dentro dessa crise, então todos os países tiveram esse problema, né? A Inglaterra, a Alemanha, só que sobretudo a Alemanha, ela teve mais problemas porque além de perder a guerra, ela foi obrigada a pagar uma alta indenização, né, pela Conferência da Paz, no Tratado de Versalhes. Ela foi considerada a última ela foi considerada a única, né, ou a maior culpada pela Grande Guerra. E, de outro lado, também nós temos a Itália, que apesar de estar do lado vencedor, ela ficou ressentida porque ela não recebeu o que a Tríplice Entente havia prometido, que era mais territórios. E, além disso, teve uma batalha chamada Batalha do Caporetto, no qual a Itália perdeu bastante. Ela perdeu essa batalha e, além de ter perdido muitos homens, uma perda humana muito, muito grande. Então, e paralelo a isso também, havia politicamente um sistema, né, o liberalismo econômico, que pregava que tinha no seu cerne a democracia e a não intervenção do Estado na economia. Isso é um fator importante. Então, com o término da guerra, a Itália, né, ressentida por não ter recebido os territórios, toda destruída, sua infraestrutura. E além disso, né, nós sabemos que em 1917 houve a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, né, a revolução em que os proletários, os trabalhadores e os camponeses tomaram o poder através de assembleias. Eles eles executavam o poder por meio de assembleias. Essa revolução, ela pregava a igualdade entre as pessoas, ela pregava reforma agrária,
pregava a igualdade, pregava também que as empresas fossem administradas pelos camponeses e pelos operários, pregavam a igualdade social, uma igualdade ampla. E os países europeus, eles tinham medo que esses ideais revolucionários se espalhassem na Europa, né? Então, isso foi um fator também que aconteceu. E aí, vamos pensar um pouco aqui sobre essas questões. Então, houve lá a destruição da indústria, a imposição do Tratado de Versalhes, então a Alemanha ela perdeu seus territórios, apesar das indenizações, ela foi humilhada. Então, em resumo, nós temos essas consequências diretas aqui da Primeira Guerra Mundial ou Grande Guerra. Vamos falar um pouco aqui agora sobre, né, os estados, os governos totalitários e autoritários. Bom, com o término da guerra, da Grande Guerra, então, nesse período, com o término da Grande Guerra, há essa crise econômica causada por todos esses fatores que eu mencionei anteriormente. Além disso, houve a crise da Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, que afetou também a Europa, né? Quando a guerra terminou, os Estados Unidos se tornaram a principal potência mundial, o principal banqueiro do mundo. Então, os Estados Unidos investia na Europa, na reconstrução da Europa. Então, ele fazia empréstimo para os estados europeus para que eles pudessem se reconstruir, melhorar sua infraestrutura e melhorar também a sua capacidade industrial. Então, com essa crise, os estados europeus foram afetados, principalmente a Alemanha, porque ela estava com o país totalmente destruído e teve que pagar, foi obrigada a pagar indenizações, ela perdeu territórios, entre outros assuntos. E nós temos também a Itália, né, ressentida. Bom, a gente vai falar, então, a consequência disso foi, né, a ascensão de governos totalitários e autoritários, né, e isso iniciou na Itália com Benito Mussolini, né. E essa ascensão desses estados totalitários ocorreu de forma legal, né? Então não foi um golpe de Estado. Eles conseguiram, esses líderes como Benito Mussolini e Adolf Hitler, Benito Mussolini na Itália e Adolf Hitler na Alemanha, eles conseguiram entrar no poder de forma legal, ou seja, de forma constitucional. Eles não deram um golpe de Estado. Então, por que os governos totalitários eles ascenderam? Por quê? Eles não acreditavam no liberalismo econômico, primeiro porque o liberalismo econômico era pregado pelos países que venceram a Alemanha na guerra. Então eles não queriam se utilizar de um sistema político e econômico vinculado aos seus algozes, a quem venceu a guerra. Isso é um fator. Outro fator também é que com a queda da Bolsa de Nova York, eles perceberam o liberalismo econômico ele não consegue dar conta da sociedade. Como prova disso, houve a queda da Bolsa de Nova York lá. Então, esse outro fator também foi importante. E aí, a única opção ao liberalismo econômico era o socialismo, porque o socialismo, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não foi afetada pela crise de 29, né, porque não foi afetada. Então, ela não dependia economicamente dos Estados Unidos, então a única possibilidade, o único vislumbre para contrapor o liberalismo econômico era o socialismo. Só que a sociedade capitalista, tanto da Alemanha quanto da Itália e de outros estados europeus, né, tinha temor do socialismo, porque eles não queriam que houvesse uma revolução. Eles queriam que houvesse reformas pontuais na economia. Eles tinham medo de que o povo, né, tomasse o poder, né, e fizesse um governo mais igualitário, né? Eles tinham medo de perder seus privilégios. Então, a terceira via para isso foi, né, o regime totalitário, né, que pregava antidemocracia, anticomunismo, antissocialismo, centralização do poder na figura de um líder, diminuição do poder do parlamento, né, protecionismo estatal, protecionismo na economia. Então, houve isso, né? Crise no liberalismo econômico, descrença na democracia, o medo do socialismo, e também os regimes totalitários eles se utilizaram bastante da propaganda para manipular a massa, o povo, né, a aderir ao seu ideal, né? E também a centralização política foi importante. Então, a diferença entre regimes totalitários e regimes autoritários está no fato de
como o próprio nome indica aqui, regimes totalitários, esse regime ele era totalmente centralizado, totalmente o poder estava vinculado no executivo, na figura de um líder, né? Na Itália, Benito Mussolini, na Alemanha, Adolf Hitler, e esse ideal de centralização, anticomunismo, antissocialismo, antidemocracia, ele era espalhado por toda a sociedade. Então, na escola, na religião, na arte, na economia, esse ideal ele é espalhado por todas as instituições políticas em todos os âmbitos. Já os regimes autoritários, eles não tinham essa vinculação assim tão ampla de impor suas decisões em toda a sociedade. Eles permitiam, por vezes, partidos de oposição. Os regimes totalitários não permitiam. Então, nos regimes totalitários, eles perseguiram todos os adversários políticos, mandavam matar esses adversários políticos, não permitia que houvesse partido de oposição, mas os regimes autoritários já permitia oposição, permitia a independência do parlamento, ou seja, do poder legislativo e do poder judiciário. Então, o regime autoritário ele afetou menos, de modo geral, a sociedade do que os regimes totalitários. Então, no regime totalitário, o judiciário, o legislativo estava subordinado ao executivo, à figura do líder, né? E nos regimes autoritários, esses governos eles tinham maior essa centralização política, esse poder absoluto ele era parcialmente estabelecido, não era como nos regimes totalitários. Bom, aqui nós terminamos a primeira parte dessa aula. Em seguida, nós falaremos sobre os regimes totalitários na Itália e na Alemanha. E na última aula, na terceira aula, nós falaremos sobre os regimes autoritários, né, de Portugal, com salazarismo, e da Espanha, né, com franquismo. Então, até breve.